Bom, a próxima animação que nós vamos estudar é a animação de ênfase, tá? Então, essa animação eu vou utilizar quando eu quiser realçar algum item, alguma questão que é importante na minha apresentação, tá? Então, o próprio nome dela já diz isso, certo? E o seguinte, vamos supor, eu quero adicionar essa animação de ênfase nesse mesmo objeto. Notem que esse objeto já possui uma animação, então eu não posso utilizar essa mesma opção, tá? Por quê? Porque senão ele vai substituir a animação anterior. Então, agora nesse momento eu vou utilizar este botão de adicionar, tá? Ao clicar aqui, nós vamos verificar que existem as mesmas opções que nós encontramos neste outro grupo, certo? E aqui eu vou dar uma olhada, então, o que eu tenho de animações de ênfase e vou selecionar uma. Eu vou pegar essa aqui de rotação, então, esta é a animação de rotação, né? Ela gira o objeto, certo? E aqui em efeitos, eu posso ajustar o efeito deixando conforme eu desejar, tá? Então, eu tenho sentido horário, eu posso alterar o sentido aqui para anti-horário, tá? Eu posso utilizar a rotação completa, né? Então, fica bem ao meu critério. Vou deixar com sentido horário. E deixar aqui com 2 rotações. Então, ele vai dar 2 voltas, tá? Eu também posso ajustar a duração da animação. Então, tá com 2, vou colocar aqui 3. E eu posso ajustar também quando que eu quero que ela inicie, tá? Se ao clicar ou se com o anterior. Se eu selecionar esse com o anterior, vai ser com o anterior o quê, né? Do que ele está falando? Ele vai aplicar a animação junto com a animação anterior, tá? Então, isso que significa. Então, veja que se eu clicar aqui no módulo de apresentação de slides, vou dar um Enter aqui. Notem que a animação de entrada iniciou e a de ênfase iniciou ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu selecionei aquela opção ali de com o anterior, tá? Então, eu vou tirar aqui essa opção, vou deixar ao clicar, tá? E outro detalhe é o seguinte, vejam, vamos supor que, não gostei do efeito, eu vou selecionar outro, mas aí a prof disse que não pode usar mais isso aqui, tem que vir aqui adicionar. Calma lá, tá? Vejo que aqui eu tenho 2 marcações. Aqui é a minha primeira animação e aqui é a segunda. Então, notem que eu consigo selecionar, né? Esta ou esta, tá? Então, com esta selecionada, eu posso vir aqui e escolher uma outra para substituir ela. Se eu vir aqui em adicionar, o que vai acontecer? Vou pegar este aqui de pulso. Ele vai adicionar uma terceira animação, tá? Então, eu tenho que ter o bom senso, né? De saber quando que eu vou utilizar a opção de adicionar ou de substituir, tá? Bom, aqui vejam, agora adicionei essa, mas não era para adicionar, era para substituir a anterior. O que eu faço? Eu clico nela e posso clicar no Delete para excluir essa animação, tá? Então, vou clicar aqui no Delete, pronto, tá resolvido. E agora, vou substituir esta aqui, então, né? Então, vou vir aqui e vou utilizar a animação de ênfase de pulso. Pronto, então, ele substituiu, certo? Quero um efeito mais demorado para essa animação, vou vir aqui e vou alterar, colocar 2. Agora, vou vir aqui para ver como vai ficar na minha apresentação. Então, vou dar um clique, ele apresentou a primeira animação, vou dar outro clique, agora a segunda animação de ênfase, certo?